convidar aqui a professora Lidiane Carla Azevedo Rodrigues Gerage. Ela é coordenadora de Planejamento Estratégico e Avaliação da Pós-Graduação, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFC, professora titular da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem da UFC, mestre e doutora em Cardiologia pela Unicamp, obteve seu estágio pós-doutoral na Unicamp e na New York University College. Orientou a tese de doutorado em odontologia, vencedora do prêmio CAPES, contribuiu frequentemente para redes de investigação internacionais e revisora de várias revistas biomédicas de odontologia de elevado impacto, né? Então, seja bem-vinda, professora. Agradecemos já, né, sua participação. Também o nosso querido, que é o Nacélio José Marques dos Santos. Ele é coordenador de ensino e pós-graduação da Pró-Reitoria. Então, Nacélio, voltando aqui, Nacélio José Marques dos Santos, coordenador de ensino e pós-graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFC. Estou enxergando tudo, bicho. Depois que eu fiz a cirurgia dos olhos, vocês estão lascados comigo, ó. Estou vendo tudo. Docente do Programa de Pós-Graduação Profissional em Avaliação de Políticas Públicas, do MAP, graduado em Secretariado Executivo, especialista em Administração de Recursos Humanos, UFC, mestre em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior e o doutor em Educação da UFC, foi membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa Organizacionais do Grupo de Pesquisa GEAD, secretário da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. Então é isso, né? Registrar a presença aqui de vários professores do PPGE, né? Estou vendo aqui vários, não vou citar nome, mas tem um monte aqui, aluno, muita gente online, né? E assim, bem rápido, quer dizer, o motivo dessa discussão, quer dizer, a gente entende a preocupação da PRPPG, eu vi matérias da UFC exaltando o feito, né, sobretudo as verificações de plágios, né, e da utilização de IA também, mas a gente sentiu um impacto muito grande quando a gente começou a ter dificuldade para cadastrar as bancas, né? Por quê? Porque as pessoas não sabiam fazer, né? Então, muita gente não sabia como utilizar o sistema, né, que está posto. E a gente disse, não, vamos chamar o pessoal, né, para fazer uma discussão com a gente, né? E aí o Multimeio se propôs a transmitir, que nós novamente agradecemos a participação, não é isso? Enfim, eu acho que a discussão é proveitosa, será muito proveitosa, né? E principalmente porque, rapaz, essa discussão de plágio, de autoplágio, é uma discussão que a gente vem trazendo há muito tempo, né? Eu fico pensando, às vezes, você pega alguns clássicos de filosofia, por exemplo, que é a minha área, eu acho que alguns cairiam no autoplágio. Eu pego um texto sei lá, um texto do Nietzsche, por exemplo, ele cita a mesma coisa em várias obras, ele já cairia no autoplágio total, né? E vários, né? Do que a gente chama hoje de autoplágio, né? Então, assim, isso continua sendo uma discussão, né? Que eu acho que está colocada também na ordem do dia. Agora, já os plágios, isso também tem gerado uma polêmica muito forte na universidade, com alguns casos de denúncias, né, que ocorreram. Nós mesmo no PPGE abrimos um processo há uns 2 anos atrás, quando um professor, não vou citar a universidade, né, de outra universidade aqui do Nordeste, copiou partes de um trabalho de um professor nosso, né? E aí nós então fizemos a denúncia e esse processo está rolando. Por quê? O que ocorreria isso? Esse professor que fez o plágio, ele é professor dessa universidade. O que significa que ele, sei lá, talvez tivesse o doutorado dele comprometido, talvez o próprio concurso público que ele fez comprometido por conta do plágio. Então, realmente é uma coisa muito séria, né? Então é isso. Então, eu queria chamar o Nacélio também. Vai cá, Nacélio, para a galera
saber onde é que a gente está pisando aí. Eu passo a palavra já imediatamente para a professora, né? Pode ser? Professora Lidiane. Já agradecemos também. Boa tarde, gente. Tá ligado? Vocês todos conseguem me escutar? Bem? Olha, esse aqui tá bem, filho. E agora? Não sei. Acho que não, né? Quer pegar esse aqui, ó? Boa tarde. Agradecendo aqui o convite. Para mim é assustador, mas é também uma honra ter o auditório cheio e as pessoas aqui dispostas a nos escutar, né? Principalmente um assunto que, como o professor falou, a gente precisa começar essas discussões de uma forma mais abrangente, mais clara. E a gente veio aqui explicar as demandas dessa nova forma de solicitação de processo de defesa, tá? Naceli pode me interromper e me complementar toda hora que ele achar necessário, mas a gente teve que começar a discutir algumas coisas sobre avaliação e sobre como que a universidade se cerca de procedimentos para tentar, e eu digo tentar, garantir a qualidade dos seus trabalhos científicos, técnicos, né, acadêmicos e principalmente a PR e PPG, os trabalhos relacionados à pesquisa científica, que é relacionada ali ao trabalho de conclusão de curso, ou seja, as dissertações e as teses. A gente tinha alguns episódios pontuais, né, de plágio, e mais recentemente a gente teve um bem escandaloso, vamos dizer assim, né? Um plágio que, depois de, salvo engano, quantos anos, Naceli? 6 anos, 5 anos, eu não sei. Não lembro agora. Boa tarde a todos e todas. Quero dizer que é um prazer você conseguiu fazer estar aqui depois de tanto tempo. Fui orientando o professor João, sou egresso da FACED, do curso de doutorado em educação. Já estive aí, fazia algum tempo que eu não entrava nesse auditório, sinto inclusive saudades, viu, professor? Paulo Freire. Palmas aí para o Paulo Freire. Nós tivemos muitos casos de plágio, como a professora Lidiane falou, mas antes eram casos pequenos, percentuais pequenos. Mas nós nos deparamos com um caso que movimentou toda a universidade, movimentou todo o nosso jurídico, movimentou todas as nossas forças e empenhos, e a partir daí a gente decidiu, em conjunto com os coordenadores, publicar essa portaria, que a professora Lidiane agora vai detalhar, né? Esse caso é um caso emblemático porque é um plágio extremamente, vamos dizer assim, ele não deixa nenhuma dúvida, ele é notório. Quando você vê os dois trabalhos, você diz, não, são iguais. Mas ele não foi identificado nem pelo orientador e nem pela banca. O menino, a pessoa defendeu a dissertação há uns 6 anos atrás, ou mais, não vou conseguir precisar a data, e através de uma denúncia anônima que se começou a apurar isso aí. Então, é uma coisa extremamente clara que né? E eu fiz parte de uma das comissões que avaliou, né, a existência ou não, e é uma coisa tão clara que a gente não precisa de ferramentas assim para descobrir que houve aquele plágio, né? No entanto, uma das coisas que a pessoa alegou na defesa foi que ele não tinha que isso não tinha sido percebido nem pelo orientador e nem pela comissão examinadora do trabalho.
né? E que, como era que a gente depois estava retroagindo, né, numa coisa que já era para ele um direito líquido e certo, que era o diploma de mestre dele e matrícula em doutorado, se era uma coisa que não tinha sido apontada pela banca. Então, aquilo despertou ainda mais numa necessidade que a gente tem e que a CAPES mesmo cobra muito isso, porque tem uma parte da plataforma Sucupira, que é uma parte que é relacionada à formação do aluno, que fala sobre vamos dizer assim, a qualidade dos TCCs, de teses e dissertações. E a gente tem que falar quais são os mecanismos que a gente usa para aferir essa qualidade. E a gente sempre fala, as comissões, a gente trazer experts ali no assunto, a gente trazer pessoas que não tenham conflito de interesse para avaliar aquele trabalho, pessoas externas ao PPG e pessoas externas à instituição, para que a gente tente que aquela avaliação seja o mais isenta possível. E a gente pensou também, e a gente pode também contribuir com alguma ferramenta que vá nos indicar a existência de plágio. E foi isso que a gente fez. A gente indica agora a utilização de uma ferramenta que não é uma ferramenta antiplágio, não é uma ferramenta de detecção de plágio, porque só quem tem condições de detectar o plágio é o humano, tá? O que a ferramenta faz é uma detecção de similaridade. Então, a partir do momento em que ela analisa a parte textual do trabalho, ela vai te dizer as porcentagens de similaridade em texto, certo? Que aquele trabalho tem com outros já publicados, certo? Não vai funcionar se a pessoa fizer, por exemplo, um plágio dissimulativo. Ou seja, eu pegar, escrever uma ideia sem citar, certo? Trocando palavras por sinônimo, ou alguma coisa assim. Mas isso é uma coisa que ainda nem sistemas de inteligência artificial muito poderosos conseguem fazer. Então, o que a gente está trazendo é uma ferramenta que vai funcionar como apoio. E ela não tem nenhuma intenção de substituir a agência humana, que é o que nós somos. Então, a gente mostrou esse módulo de defesa em janeiro com os coordenadores e começou essa discussão com os PPGs. Além disso, né, além da utilização dessa ferramenta para que a gente tenha ali, antes da defesa, certo? A apresentação e dar a chance de ver, porque a própria banca vai olhar, olha, eu tenho ali uma ferramenta que está me dizendo que tem tantos por cento de similaridade com o texto. Eu vou checar aquela referência original. Se achar que aquilo ali é realmente um plágio, está roubando a ideia, que não está fazendo a citação adequada, é antes da defesa. Isso é aluno orientador, é no processo de defesa. Então, a gente ficou um pouco surpreso com toda a repercussão de, vamos dizer assim, isso é uma punição, isso é uma forma de a gente tirar a autonomia do professor, ou isso vai dificultar o processo, ou isso vai ferir a confiança que tem na relação professor-aluno. Eu não entendo como, porque pelo nosso processo, esse relatório, ele deve ser anexado na hora da solicitação da defesa, assinado pelo professor. Então, o professor que vai dizer. Se ele disser, olha, tem 100% de similaridade aqui com outro texto, mas não é plágio, não somos nós que vamos barrar. A gente não fez na portaria nenhuma menção à quantidade que a gente vai considerar, a quantidade de similaridade que a gente vai considerar aceitável.
Isso quem vai regular são os próprios PPGs, certo? E talvez o próprio orientador. Até mesmo porque diversas partes do trabalho podem ter mais ou menos similaridade. Por exemplo, se você encontra bastante similaridade, e eu sou da área mais técnica, tá, gente? Mas se você encontra bastante similaridade numa parte de metodologia do trabalho, não existe milhares de maneiras de você dizer como você fez um mesmo procedimento. Isso tem uma limitação ali, até semântica, vamos dizer, até de como que você vai colocar as palavras para que você seja entendido. Então, você encontrar uma similaridade grande na parte de metodologia é completamente diferente de você encontrar similaridades de números e casas decimais nos resultados. Entendeu? Então, a gente colocou essa portaria para que a gente conseguisse dar essa ferramenta de apoio aos orientadores, porque eles vão ter isso antes de chegar na fase final, porque vocês imaginam, a gente já teve casos no meu curso mesmo, onde a gente teve de um dos membros da banca isso. Eu estou avaliando uma tese que tem plágio. Sim. Boa tarde, eu sou a professora Mazé, e a pergunta é: o que é similaridade? Similaridade é quando você escreve alguma coisa muito similar ao que alguém escreveu. Seriam as paráfrases? Isso, as palavras, a forma de escrever. Então, por exemplo, eu falo um determinado parágrafo ou num determinado texto, eu encontro ali muitas palavras que podem até não estar na mesma ordem. Eu inverto, por exemplo, eu uso a voz passiva no lugar da voz ativa, mas o conteúdo é o mesmo. Isso é similaridade. E o plágio é uma apropriação de ideia sem a citação adequada. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa diferenciação do que é a similaridade, que é o que a inteligência artificial que a gente contratou pode nos ajudar, e através da similaridade a gente pode ter ali indícios de potencial plágio. Então, se eu tenho um trabalho de um aluno meu, e eu vejo que naquele texto que ele escreveu, como de autoria dele, tem 50% de similaridade com outro já publicado, no mínimo eu vou ficar mais atento. No mínimo eu vou checar o que a inteligência artificial, que o software está me dizendo, fique atento a esse texto, a essa dissertação, a esse artigo. Então, é esse suporte. Agora, se eu vi que o problema ali foi de citação, o aluno ele não está se apropriando da ideia, mas ele está ali copiando um texto como uma ajuda, e ele esqueceu de citar, é uma coisa muito mais fácil da gente corrigir. E eu gostaria também de perguntar qual é o índice de similaridade aceitável. Desculpa. O índice de similaridade aceitável. Só antes da professora responder, eu queria citar, por exemplo, o caso que nós tivemos, que a professora citou, foi 100% de similaridade com outro trabalho já publicado. Então, antes nós tínhamos percentuais pequenos e esse 100% de similaridade. E o trabalho foi completamente copiado de outra pessoa. E até hoje nós temos enfrentado questões judiciais por conta do trabalho. Quando é que um trabalho com 100% de similaridade é aceitável? E por que a gente não pode determinar essa margem de percentual? Por exemplo, eu gerei um trabalho e ele foi publicado e eu redijo a minha tese a partir desse trabalho, então vai dar um alto grau de similaridade entre o meu trabalho já publicado e a minha tese ou a minha dissertação que eu estou entregando. Mas sabe como é que eu resolvo isso? Pois não. Me citando. Tudo bem. Mas, se eu estou me citando, eu estou dizendo a mesma coisa que eu descobri naquele trabalho anterior. Professor, mas às vezes é o mesmo trabalho.
É exatamente o mesmo trabalho. Então, é plágio. Pois não, se ele foi publicado como um critério antes da defesa e gerou um artigo, e o artigo é que vai ser depositado, então ele dá 100% de plágio. E nesse caso, 100% de similaridade. Pois é, mas aí o que acontece? Se aquilo não envolver direitos autorais, por exemplo, a partir do momento que você publica um artigo numa revista, você está cedendo os direitos autorais também para aquela editora. Então, aí você tem que se citar. É isso que eu queria falar. Não, mas aí nesse caso, isso, se é um capítulo, é um componente daquela construção, né? É o que a gente chama até de dissertações em formato alternativo, certo? Então, se você vai passar por esse detector ali de similaridade e o teu trabalho de conclusão tem capítulos já publicados que você está colocando ali, qual é o nível de similaridade que você vai permitir? 100%. Aí dá como autoplágio, isso que eu quero saber. Não, porque faz parte de uma outra obra. Você está entendendo? Porque assim, por exemplo, no nosso programa, boa tarde, gente, professora Fátima Nobre, no nosso programa, os alunos do mestrado têm o dever de publicar, pelo menos durante o curso, né, pelo menos um artigo em periódico ou em capítulo de livro. E o do doutorado, no mínimo 2 artigos, e esses artigos, eles são publicados a partir da própria pesquisa deles, porque eles não podem estar pesquisando numa temática e publicar em outra. Então, aí, no caso, claro que se ele está fazendo o artigo da própria tese dele, de doutorado, é claro que a tese dele vai ter parte daquela publicação. Aí, no caso, caracteriza-se como um autoplágio? Não. Aí, o que o programa vai regulamentar? O que a gente aconselha? As partes que são completamente iguais, você não vai passar no autoplágio. Na ferramenta. Na ferramenta. Porque você nem precisa passar. Você sabe que é 100% similar. Mas não tem que enviar o relatório completo? Não, mas o relatório é uma coisa que você vai anexar e você vai dizer, por exemplo, você vai excluir daquele trabalho essas partes. Você vai colocar a introdução geral, você vai colocar a discussão que é feita através daqueles... Ou explica no relatório, tem tanta similaridade porque é decorrente de artigo. Eu acho melhor assim, professor. Melhor explicar, fica né? registrado. Exato. Porque fica registrado, né? Exato. Melhor explicar, não é isso? Sim. Pronto. Sim. Pessoal, era essa a dúvida que eu queria discutir. A ferramenta é nova e é normal surgirem dúvidas, e a gente está aqui justamente para estabelecer esse diálogo e tentar junto solucionarmos cada situação. Na verdade, como é o seu nome? Oi, João Paulo, tudo bom? Ei, João Paulo, desde de fevereiro que nós discutimos isso, Faz de novo a pergunta, João Paulo, que o pessoal de casa não ouviu. Oi. A minha pergunta é, como é que está tendo um diálogo, certo? Após uma publicação de portaria e regulamentação, porque foi isso que estava nas postagens oficiais da UFC. Eu acho que o diálogo, a gente aqui da educação, pelo menos a gente estuda isso, tem prioridade para falar sobre isso, ele é ser feito anterior. E não foi feito nenhum diálogo, pelo menos, com os discentes, certo? Só vi aí, como você citou, parte da gestão, coordenação, e a implantação de uma ferramenta de análise estritamente quantitativa sobre o que é similaridade, que nem o conceito sobre similaridade a gente tem, né? A gente passa 4 anos desenvolvendo teses. Há quantos anos a UFC, você disse, fevereiro, quantos anos a UFC passou testando com profissionais da área, capacitados, se essa ferramenta realmente tem uma validade, tem uma certificação? Eu sei que ela é usada no mundo inteiro, na USP, não sei aonde, né? É isso. Tu tá fazendo a pergunta e já me dando a resposta, né, João Paulo? Que é o fato, né? João Paulo, primeiro eu agradeço a sua contribuição, e sei que essa pergunta, ela permeia a mente, a inquietação de muitos de vocês. Nós realmente fizemos esse diálogo em fevereiro, estendemos o diálogo até setembro,
e apresentamos essas mudanças para os coordenadores dos PPGs. Então, desde fevereiro, os nossos coordenadores consentiram com essa alteração e nós trabalhamos na mudança e implementamos em outubro. Então, não foi imposto, foi dialogado. Na esfera pró-reitoria e coordenadores. Agora, se o diálogo não chegou na ponta... Depois... Peraí. Sim. Mas eu queria só esclarecer, assim, o meu ponto de maior discordância é que, assim, a partir do momento em que você não estabelece os limites, eu acho que a discussão está posta. Entendeu? Porque a gente regulamentou que é uma ferramenta de apoio. Inclusive, a gente, com algumas, vamos dizer assim, com o que a gente está escutando, a gente até chegou a pensar em propor, no lugar de colocar o relatório, a gente colocar uma declaração de que os autores se responsabilizam de forma, vamos dizer assim, irrestrita sobre aquele conteúdo, certo? E aí, ou se apresenta, né, o relatório, que vai ali, vamos dizer assim, dar essa ferramenta para a banca, ou essa declaração. É uma outra opção também. Deixa eu falar professora. Deixa eu dizer aqui. Pegando Não. Olha só, eu acho que, assim, eu acho que a preocupação, ela é razoável diante do problema que a gente tem, né? Agora, eu acho que a edição realmente ela não foi feita. Porque, veja, uma coisa é você fazer uma reunião com os coordenadores em fevereiro, que eu nem estava nessa reunião, para começar. Nem estava nessa reunião em fevereiro. Então, você achar que está discutindo desde fevereiro. Você não estava discutindo desde fevereiro. Professor, mas o convite foi enviado para todo mundo. Deixa eu só colocar aqui, né? Foi feito, então, um chamado, né? Agora, veja, esse chamado, você faz quer dizer, a Pró-Reitoria comprou lá um antiplágio, assinou lá um antiplágio, inclusive na última reunião que a gente teve com a professora Regina, acho que está com mais ou menos um mês, ela falava nisso, eu achando que o negócio ia demorar mais um pouco, né? Falar, nós temos aqui um antiplágio, compramos um antiplágio, mas ela não falou, já naquela época, isso um pouco antes de implementar, que a coisa viria já como uma regra, como uma norma, né? E aí é que eu acho que a discussão, realmente, ela não seguiu adiante. Não seguiu adiante, que eu digo, na base. Porque, por exemplo, hoje a gente viu como. Quando foi cadastrar as bancas, não conseguia cadastrar as bancas. E o cara já cumprindo o prazo final, não conseguia cadastrar as bancas, né? E ainda que isso fosse, digamos, até mais discutido, o que acontecia? Os professores, pelo menos a maioria do nosso programa, não sabem nem como fazer isso. Não sabe como fazer, a maioria, certo? Não sabe usar a ferramenta. E outro, teve problemas até quando eles mandaram, o menino lá do STI, quando mandou o link, teve gente que recebeu, teve gente que não recebeu. Eu mesmo recebi, depois que recebi, aí reclamei, não, eles não, eu mandei para o e-mail do BOL, eu não uso o e-mail do BOL desde o século passado, milênio passado eu usava esse e-mail, né? Ou seja, eu não recebi, aí ele mandou de novo, opa, chegou a ferramenta, eu não sabia usar, né? Mas o meu orientando, que é bem tecnológico, o Éden, falei, tá aqui minha senha, tá aqui meu login, dê uma olhada aí, passe aí. Ele passou, isso para cadastrar a banca, porque o cara estava estourando o prazo, né? Para cadastrar a banca. Então, assim, eu acho que houve houve uma coisa meio atropelada, entendeu? Porque isso não desceu. Porque, assim, existem inúmeros outros problemas. Por exemplo, dentro de um grupo de pesquisa, às vezes é comum que uma determinada palavra ou determinada ideia, ela reapareça em várias teses. Sei lá, o grupo do trabalho, o grupo marxista, apareceu um bocado de coisa do mesmo jeito ali nas teses, né? A galera que trabalha, sei lá, com biografia, só vai falar aquilo ali, vai aparecer em várias teses.
E para complicar mais ainda, quer dizer, é comum que você publique uma parte da sua pesquisa, certo? E depois você utilize na tese ou na dissertação. Ainda tem isso. Quer dizer, aí vai esbarrar o quê? No antiplágio, vai não sei o quê, é o nível de similaridade. Quer dizer, é um negócio, sabe, que eu acho que não está bem ajustado isso. E com um detalhe pior, é que nós não conseguimos cadastrar as bancas. Tem uma fila de banca para cadastrar, nós não conseguimos cadastrar se isso não for passado lá pelo critério da similaridade e da IA, entendeu? É um problema. Agora, é um problema que eu acho que se arrasta em outras situações. Por exemplo, eu lembro de um caso, que foi aluna minha, inclusive, da Monique. Ela pegou uma parte da dissertação, transformou num artigo e enviou para uma revista. Pronto, para uma revista. Quando o parecerista viu, não, isso aqui é plágio. Só que, na realidade, ela da dissertação dela, da pesquisa dela. Entendeu? E aí rejeitaram o artigo, não sei o quê, porque já estava lá, quando bateu, né, já estava publicado pelo repositório. Então, assim, eu acho que isso é um problema maior, né? Agora, eu acho que o que pega mais é como utilizar também a ferramenta, tá certo? E que isso seja amplamente, vamos dizer assim, assimilável por todos os professores, já que são eles que vão fazer. Entendeu? Já que são eles que vão fazer. Aí a gente então entrou em contato com a professora e disse, olha, nós precisamos de mais tempo. Aí eles deram tempo até o final desse mês, mas que o professor deve fazer, mas o professor não sabe fazer. Né? Não sabe fazer, aí como é que faz? Então, assim, eu acho que realmente o tempo ficou um pouco corrido. A gente precisaria de um pouco mais de tempo, pelo menos até o final do ano, para conversar. Isso aqui é uma reunião, a gente poderia fazer várias. Entendeu? Várias, né? Embora eu entenda que a preocupação é justa e tal, tudo isso, mas se você não se apropria daquilo ali, a pessoa não vai fazer, meu amigo. Aí vai fazer o quê? Não cadastra as bancas? Vão perder prazo das bancas? Né? Vai ser jubilado porque não defendeu com o trabalho pronto? Está acontecendo isso. Entendeu? E outra, eu sempre falo por menino da PRPPG, cara, PPGE não é um programa com 10 alunos. PPGE é um programa com 300 alunos, com a quantidade enorme de doutores. A nossa seleção tem 1.000 candidatos. Então, cara, você não pode tratar o PPGE como quem trata um programa que oferece 10 vaguinhas, 15 vagas. Não é o nosso caso. Entendeu? Nenhuma linha. Se tu pegar o currículo ali de a Alesse é maior do que a maioria só uma linha, é maior que a maioria dos programas da UFC todinha, entendeu? Então, assim, eu acho que, assim, realmente, se a gente quer quer estender essa discussão, isso levando em conta a justeza da proposta, eu acho que é interessante, né? É justo, mas a gente precisa se apropriar do métier da coisa, sabe? Do como fazer. Como é que se faz isso? Né? Porque atualmente só quem faz isso é o pessoal que trabalha com novas tecnologias aqui na PPG. Só essa galera hoje está tendo domínio disso. Entendeu? E eu só consegui cadastrar a banca do Éden porque ele é desenrolado também nessa área e foi lá e fez. Foi o que eu não sei fazer. Estou querendo aprender. Professor, também. Tem uma pessoa ali querendo falar e uma pessoa também da rede querendo falar. Aí não sei quem é o primeiro. Eu só queria, em respeito, só responder a pergunta da Mazé que ela fez de nível, né? Que é justamente isso. A gente não regulou nível, porque a gente sabe que isso tem as peculiaridades de cada área e isso depende da área, né? Então, assim, a dificuldade técnica de lidar com aquela tecnologia, ela existe, realmente, e eu acho que para isso a gente está confeccionando materiais que podem ajudar, tá certo? Ali, que a gente vai disponibilizar vídeo, vai disponibilizar manual para que use, né? A outra ideia que a gente veio aqui para propor, né, é que a gente dê a opção dessa declaração no lugar do relatório, e aí
o professor, o orientador e o aluno assinando essa declaração, certo? Dizendo que ali só existem ideias originais, que eles se responsabilizam, inclusive, vamos dizer assim, juridicamente pelo conteúdo, né? E aí não colocaria, quem quisesse não colocaria, teria que anexar o documento, mas seria a declaração e não o relatório. E com relação aos níveis, existem alguns periódicos científicos ou editores que chegam a aceitar só 10% de similaridade, 15%. A partir daí já é considerado potencial plágio, entendeu? Então, por isso que a gente não tem como regular o que é, vamos dizer assim, um nível de similaridade aceitável. O que eu digo é que plágio, a porcentagem de que a gente aceita, o que a gente deve aceitar é 0, certo? Similaridade tem aí, vamos dizer, uma corda bastante ampla para ser esticada. Tá bom? Bom, meu nome é Daniel, queria agradecer pela presença de vocês aqui. Essa linha de pensamento que vocês vêm desenvolvendo, que o professor Gerardo falou, que a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa, inclusive, aprender a mexer. Porque para ter esse diálogo com o orientador, a gente também tem que saber como funciona. Então, o primeiro passo, que deveria ter uma audiência como está tendo aqui, mas de forma prática. A gente fica pensando, imaginando como é, e uma formação, né, na verdade, como disseram aqui. Porque esse diálogo direto com o orientador vai causar problemas. E a gente precisa minimizar isso com uma forma de conhecer a plataforma, ir lá ver e tal. Seria interessante um outro momento só para ficar testando, não sei como, mas para os dois lados terem conhecimento concreto de como é que isso está funcionando. Outra coisa, um exemplo prático meu, eu não vim da educação, eu vim da música, eu estudei na UFBA. E o que mais me impressionou lá é que assim que eu cheguei, eu já fui publicando os artigos. E a minha motivação de escrever a tese foi muito em função de que a minha pesquisa estava sendo divulgada, disseminada, e aquele material foi praticamente ipsis literis para a tese. Eu fazia o artigo, pegava aquele artigo, colocava na tese, esse artigo foi publicado, tal, lá escrito, igual. Comum, então, a minha prática de pesquisa inteira do mestrado foi publicando artigos, colocando dentro da tese, mudando quando possível, porque a necessidade de concatenar as ideias dentro daquele raciocínio era necessária, mas nunca me passou na cabeça que aquilo era um plágio. Simplesmente era a pesquisa viva, que a gente chamava lá, era a pesquisa indo para os congressos e caindo dentro da tese como um produto, como um arcabouço de raciocínio que ia lá. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei um pouco assustado, porque, como a professora Fátima falou, mas eu vou fazer 2 doutorados, um só para publicar e o outro só para montar a tese, porque é um raciocínio, que é uma montagem, você tem partes, não é uma coisa que você escreve do começo ao fim e você nunca viu nada em outro canto e não publicou. Então, eu queria que vocês pudessem falar alguma coisa sobre isso. E a outra coisa é, o raciocínio em relação ao programa é que uma coisa é o plágio e a outra coisa é a utilização de IA. Quer dizer, eu não sei, porque eu não olhei com detalhes, mas a preocupação no mundo tecnológico e de produção de conhecimento está em utilizar a inteligência artificial para produzir textos que não são só seus, que é reconhecidamente um texto que foi criado dentro de uma inteligência artificial. Essa é a segunda questão. Daniel, tu apresentou 3 questões. Melhor, 3. E espero que a gente consiga dar conta das outras, né? Vai lá, professora. Eu também tenho. A primeira produção de um artigo que está lá e que eu coloco na tese. Eu acho que a primeira foi com relação ao treinamento, não foi não? Há um momento que nós pudéssemos ver tela por tela para que não fosse pro orientador e o orientando também tivesse acesso a essa formação. Karen colocou na página de vocês os tutoriais.
A gente está tentando transformar o que é papel em vídeo, mas por enquanto os tutoriais estão de fácil leitura, estão de fácil acesso e podem lhe ajudar vocês bastante nesse momento de transição. Mas vamos transformar em breve esses tutoriais também em vídeo. Então a gente pede para que os discentes e docentes tenham acesso a esse material e já comecem a acessá-los, porque apesar da dificuldade que nós temos na utilização dos sistemas, eles estão bem explicativos. Primeira questão. A segunda questão era... Pronto. Está desligado isso aí? Quer falar? Com relação à composição da tese ou dissertação, você não vai passar, é o que a gente diz. E aí, com esses relatos, eu acho que seria interessante a gente colocar também nessa declaração, que vai ser usada, né, no lugar, quem não quiser passar, mas vai usar a declaração, colocar uma declaração que existem partes naquele trabalho que são já publicados, né, nesse caso do formato do trabalho de conclusão. Eu acho que isso já supre, né, porque é ali a composição do próprio trabalho, e é um trabalho seu. Então, assim, você vai ter ali um trabalho maior, onde vários capítulos vão ser compostos por obras suas, pelo que eu entendi. E se for urgente, Daniel, se for urgente, se a sua banca já for agora, e como a gente ainda não disponibilizou a declaração, pode passar no sistema mesmo, vai dar lá 100% de similaridade, mas o coordenador só coloca uma justificativa de próprio punho, assina e põe lá no sistema, só para poder liberar. Uma vez que a gente não vai barrar nada, a gente não vai fazer uma avaliação do relatório para dizer esse processo de defesa não vai para frente. Entendeu? Esse relatório, ele vai ser disponibilizado para a banca que for compor ali a avaliação do trabalho, certo? Então, assim, a declaração ou esse relatório a gente disponibiliza para a comissão que for avaliar. Tá certo? E o Daniel tinha mais... Pessoal, eu queria só depois que a gente conclua, que a gente ir para o pessoal que está mexendo no som. A terceira é só uma questão de saber se esse procedimento ele tem mais a ver com a produção de conhecimento a partir da inteligência artificial do que realmente do plágio. Não, esse de passar pelo software de detecção de similaridade é um procedimento mais como uma ferramenta de apoio à identificação de plágios, de potenciais plágios, né? Uma ferramenta de apoio, como eu falei, não existe nada taxativo, é uma ferramenta de apoio. Com relação à declaração de uso de inteligência artificial, o que a gente pede é que o aluno assine se ele está usando ou não, e se ele usou, ele diga como ele usou, para que a gente possa tentar identificar nesse uso, certo? Se houve algum rompimento da agência humana, de você como autor, entendeu? Mas também não existe ali vamos dizer assim, é uma declaração de uso. Você pode dizer simplesmente, eu não uso, ou você diz, não, usei para corrigir um texto, eu usei para... O que a gente quer evitar? A gente quer evitar que trabalhos sejam completamente criados através de inteligência artificial generativa, entendeu? E a partir do momento em que o aluno, em que o autor da obra vai dizer como usou ali, a gente vai ter ali uma declaração de que aquela obra é realmente sua, entendeu? Então, a gente dá algumas indicações de como que você pode usar a inteligência artificial com um uso mais ético, mais responsável, preservando a agência humana.
Não sei se eu te respondi. Agora uma pergunta, a moça tinha... Pronto. E depois as do pessoal que está online. É justamente isso, né? Boa tarde, meu nome é Gisele. É sobre essa publicação que a gente faz antes, né, da publicação final da tese, por exemplo, a gente submete e publica artigos e pautados na pesquisa que nós estamos já desenvolvendo, Sim. né? Então, Bem comum aqui, né, Gisele? Bem comum na educação. Se virou capítulo de livro, se virou um livro inteiro. Fundamentação um e-book. teórica, né? Pois Que a gente estuda tudo aquilo, a gente geralmente faz uma compilação e submete, né? Então, vai fatalmente depois para o nosso texto final, né? Então, esse autoplágio, né? Acho que a gente fica um pouco preocupado com isso, se chegaria a ser né, nessa perspectiva, entendeu? Só fazer uma pergunta. Está um chiado, eu não sei se é isso aqui. Meu nome é Felipe, eu sou doutorando aqui do PPGE. Estou em vias de finalização, e aí eu ia qualificar agora, né, no dia 10, e aí surgiu essa portaria no dia 30. A gente te deu esse presente, foi, Felipe? Foi, aí deram esse presente, eu já tinha enviado o texto para a banca, já tinha passado pela orientadora, e aí surgiu isso, eu entrei em contato com a minha orientadora, ela fez o mesmo que o professor Gerardo fez, porque não teve treinamento, não teve indicação como os professores deveriam mexer, né? E aí a gente foi aprendendo, certo? Eu acredito que outros orientantes também foram do mesmo jeito. E quando eu passei o meu trabalho no Turnitin, eu tinha passado o meu trabalho também no CopSpider, certo? Ele tinha dado grau baixo de plágio, mais um grau moderado de similaridade. O CopSpider, a última versão, ele não gera mais aquela porcentagem, certo? Quando eu passei no Turnitin, ele deu 40% de similaridade. Eu fui olhar o que eram essas similaridades, lá consta programa de pós-graduação, ele conta 1%. Perfeito. Conta meu nome, Felipe Augusto Alves Correia Lima, 1%. Conta orientando o programa de pós-graduação, mais 1%. Aí, quando vai somando, dá esses 40%. Aí eu fui passando, né, fui mexendo, que eu sou muito curioso nessa parte, aí vi que lá o próprio programa, ele indica, né, que ele faz a indicação de que tire as citações e as referências. Quando eu tirei as citações e as referências, diminuiu para 34%. Quando eu fui olhar o que era que estava lá, tinham termos, a minha linha do marxismo, tinham termos lá, de acordo com Marx, no Capital, Exército Industrial de Reserva, era 1%. Outra coisa, dava um artigo que era uma citação das professoras que eu estava usando como referência das professoras da minha banca, era similaridade mais 8%. Quando eu vou ver as referências dando mais similaridade. Então, e aí a ferramenta da IA também não estava disponível nesse momento. Eu não sei se já foi liberado pelo Turnitin. E aí, quando eu vou ver, tudo que está lá de similaridade são termos de artigos, de teses que eu nem usei quando eu estava fazendo. Isso quer dizer, se alguém plagiou ou se tem um grau de similaridade, já é de outra pessoa, né? Eu estou usando textos originais, estou usando... E aí entra uma questão que eu levantei quando eu estava pensando assim, cara, e livros antigos? Livros antigos não vão passar. Se a pessoa copiar e colar um livro antigo ali na tese, vai ser texto original, entendeu? Então, se a gente usa muitos artigos, se a gente usa muitos, e é uma orientação dos próprios programas, né? Usar os artigos de pesquisa dos últimos 5 anos, certo? Não usar muitas referências antigas, a não ser os clássicos, e ter que usar autores contemporâneos que reafirmem os clássicos e tal. Então, quando a gente vai usando isso no meio digital, da BDTD, da Cielo, do Google Acadêmico, não sei o quê, lógico que vai achando. Então, a gente adiou, eu entrei em contato com a banca, entrei em contato com a orientadora, a minha orientadora, a professora Maria das Dores Mendes, a gente optou por adiar. Até então, porque a gente não sabia quais eram as normas
no PPGE e nem sabia o que era que a PRPPG também queria, e nós ficamos, logicamente, receosos de ter um texto com alto grau de similaridade. Então, tipo, a gente passa num programa, dá baixo. A gente passa no outro programa, dá alto. Então, tipo, é meio assim, vocês indicam o Turnitin, mas deixam aberto para outros programas. E aí, como é que a gente fica? Enquanto pós-graduando, já está perto de defender, o professor Geraldo aí, ele está nos representando muito bem, enquanto diz que isso precisa de mais discussões, a gente precisa falar mais, e isso só vai deixando a gente mais ansioso, mais nervoso. A gente está aqui num programa de pós-graduação, a gente já está dentro de um processo que já tem uma certa pressão. Não é porque você tem 4 anos para escrever, mas são 2 anos de disciplina, escrever artigo e tudo mais. Então, assim, vocês lançam a portaria, PRPPG, sem, assim, de supetão, e aí ninguém está preparado, a gente fala com a secretaria, não é culpa dos técnicos, certo? O PPGE, pelo menos nesse ponto, ele é muito atencioso com nós estudantes, mas vocês desestruturam a gente no nível de quem já está finalizando, como é que a gente vai conseguir continuar a nossa escrita se a gente está preocupado com o nível de similaridade do nosso trabalho, se vai ser aceito, se não vai, é complicado, certo? Então, eu acho que antes da gente continuar essas questões, vocês também devem levar em conta o humano. Nós somos seres humanos, nós temos nossas particularidades, e quando vocês lançam uma portaria e querem empurrar isso, eu não estou dizendo que vocês querem empurrar isso, mas aparenta que vocês, agora vai ser assim, tem que ser contra IA, não sei o quê, fica meio complicado, principalmente para a gente da área de humanas. Eu sei que o pessoal da área de exatas, eles trabalham muito com dados e tudo mais, mas a gente da área de humanas trabalha muito com estudos, com conceitos, com interpretações, e lógico que em algum momento as palavras não são infinitas, vai se repetir, certo? Então eu queria só deixar aqui esse desabafo, queria deixar aqui essa reflexão, para quando vocês forem lançar uma portaria, vocês antes conversem com todo mundo, antes de desestabilizar tudo. Tá. Eu acho que com relação aos níveis diferentes de similaridade, por isso que a gente não estabeleceu nenhum limite, e a gente já discutiu isso aqui, eu acho que isso é um ponto pacífico, assim, eu acho que a discussão está lançada, a gente está discutindo, eu entendo que foi, vamos dizer assim, pego de surpresa, vamos dizer, a gente achou que tivesse iniciado uma discussão dentro dos coordenadores, junto com os coordenadores de pós-graduação, já que todos foram convidados, e isso precisa ser discutido realmente, certo? Então, a gente vai fazer essas alterações, vamos dizer, na portaria com relação a essa alternativa, mas a gente vai manter a questão de dar a oportunidade para aqueles que querem usar a ferramenta. Eu acho que isso, cada PPG vai discutir quais são, se existe um nível aceitável ou se não existe um nível aceitável, entendeu? Sim, tentando ver as peculiaridades de cada área. Nós temos 3 pessoas online, que faz tanto tempo que eles levantaram a mão, as 3 pessoas online. Online, professor. Pode falar. Eu tinha pedido antes, professor. Pode falar. Hernani. Hernani, sua vez, Hernani. Pronto. Me ouve bem? Muito bem, muito bem. Pronto, boa tarde. A primeira questão que eu vou colocar, e aí para não repetir as perguntas, porque assim, os questionamentos e os tensionamentos que já foram feitos. Primeiro, gente, eu acredito que deveria haver um período de transição, certo? Isso foi lançado de forma muito... eu vou utilizar aqui a palavra, eu não sei se a palavra é muito autoritária, você está entendendo? Porque, primeiro, eu acredito que houve um susto de vocês por uma questão de plágio que, infelizmente, acontece,
né? Existem pessoas que vão utilizar desses artifícios para concluir um curso de pós-graduação que eu considero, como é que se diz, muito antiético, desonesto. É a sua formação e você é responsável por ela. É sua história, você está entendendo? Então, acho assim, sobre as questões que os colegas colocaram, né, que o João Paulo já colocou, que o próprio professor Gerardo, e a gente agradece ao professor Gerardo por estar conduzindo também o processo com a gente, colocaram de similaridade, infelizmente, para a nossa área, esses detectores, eles não correspondem, não vão dar aquela correspondência real. Você está entendendo? Até pelo formato dos trabalhos. Certo? E aí também, sobre a questão de plástico que foi falado no início, é também uma responsabilidade conjunta, orientador e orientando. Esse orientador não conhecia o trabalho do orientando dele. Ele não conhecia os conceitos que eram discutidos no trabalho. Então, ficam essas questões. Eu acredito que deveria haver, pelo menos, uma discussão ampla, apresentando tudo, porque aí travou todo o processo, um monte de gente aí com banca, fila de banca para ser cadastrado, ninguém sabe agora como é que mais cadastra a banca. Né? Ninguém sabe nem o que é plágio. Agora eu estou com medo de assinar meu nome, porque eu não sei se meu nome é um plágio. Você está entendendo? Então a gente tem que ter cuidado de discutir com as pessoas, né? Porque se eu colocar o meu nome no trabalho, como tem na identidade, tem na minha CNH, vai ser plágio também? Você está entendendo? Então, assim, eu estou fazendo piada porque eu acho que tem que ser discutido o processo. Eu ainda falta um tempo para defender. Mas aí eu estou tomando as dores dos colegas. Você entende? Isso é autoritário demais. Tem que discutir. De uma hora para outra sai uma portaria que tem detector. Sim. E aí surgem várias questões que são, para concluir aqui, para não me estender também, que são... os colegas estão até com medo de publicar os seus trabalhos, porque depois não podem mais utilizar na tese ou na dissertação. Gente, isso não existe, você está entendendo? Por quê? Porque o meu trabalho eu tenho que escrever, tenho que publicar até para ser discutido com meus pares, para saber se o que eu estou escrevendo tem sentido para a própria área. Se eu não estou discutindo coisa que já foi discutida, se eu estou colocando um tijolo no muro do conhecimento. Então... não é autoplágio se eu me cito, se eu pego um texto que já é meu ali, está entendendo? Se eu cito aquele texto, né? E se o texto é reescrito. É para melhorar o próprio trabalho, para melhorar a própria teoria que está sendo discutida, a tese que está sendo discutida ali. Então, era isso que eu queria colocar. Eu espero que sejam revistas algumas coisas. Foi de uma maneira, assim, muito repentina, sabe? Assim, surgiu de uma hora para outra, né? Plágio existe desde muito tempo, né? Desde que existe gente, existe gente também honesta e existe gente desonesta. Está entendendo? Então, eu acho que foi de maneira repentina. Eu acho que dá tempo de discutir isso ainda um tempinho. Obrigado. Tem mais dois, né? Antônio Marques. Tem mais duas pessoas online. Só mais um. Antônio Marques. Consegue me ouvir, Antônio Marques? Estou me sentindo numa rádio. Antônio Marques, que está online. Se puder ligar a câmera, facilita também o visual. Karen, enquanto o Antônio Marques não fala, eu sugiro, Karen, que substitua o e-mail do professor Gerardo pelo e-mail do PPG, porque às vezes a comunicação chega no e-mail dele, ele recebe tanta coisa, que talvez algumas reuniões ele não tenha participado, porque a caixa dele ele não viu o e-mail. Fevereiro e setembro, professor. Fevereiro e setembro. 2 encontros importantes que nós discutimos a portaria e não teve representação do PPGE. Pois não. Nós estamos indicando para que aqueles que querem usar, vão usar. Então, se tiver 100% de similaridade, a banca ainda vai ser aceita, a banca ainda vai apreciar o trabalho e quem vai decidir ali a qualidade daquela obra é a comissão e é o orientador. Agora, nós vamos disponibilizar a ferramenta para quem quiser usar, sim. E aquele que não quiser usar, que se responsabilize ali pelo conteúdo, junto com o seu aluno. E essa pode ser a sua opção, e o senhor não precisa nos ofender por causa disso.
Os programas internacionais foram os que solicitaram a utilização dessa ferramenta. Sim. Deixa eu só... Passo já a palavra. Só uma dúvida aqui, de forma prática, certo? A Secretaria do Programa precisa cadastrar as bancas. Para que essas bancas sejam cadastradas, elas precisam da declaração de IA, da similaridade, da declaração do professor, e depois ainda tem um questionário, certo? Para consolidar as bancas. Se isso não for feito, a gente não consegue cadastrar as bancas. Então, aí não é opção, é obrigatório, certo? O que eu queria perguntar à senhora é o seguinte, se ao invés de ser obrigatório, se poderia ser opcional, porque a gente está numa situação que eu estou com uma fila de 20 bancas para cadastrar e não consigo cadastrar, né? Nós temos 2 qualificações no doutorado, sendo que a primeira é interna, então a primeira não depende muito disso. Já teve situações da gente, o cara não conseguir cadastrar a banca, nem na primeira, a dizer, não, faça depois a gente. Então o cara, tipo, ele fez a qualificação para depois a gente cadastrar a banca, isso é um absurdo. Então a gente está nessa situação hoje, né? E pessoas já chegando ao final, cumprindo o prazo, entendeu? Então, assim, o sistema do jeito que ele está posto, nós não conseguimos cadastrar a banca, e, consequentemente, não é opção. Não é opção. Pelo que está posto lá, nós temos que necessariamente quer dizer, apresentar aquelas declarações, né, de IA, de similaridade e tal. Então, e sem que as pessoas tenham o know-how aí suficiente, mínimo para fazer isso, pelo menos a maioria do programa. Então, o que eu queria lhe perguntar é se a senhora falou em opção, né? Se realmente isso poderia ser opcional. E aí vocês teriam que liberar o sistema para a gente cadastrar, que tu consegue cadastrar a banca. Entendeu? Ele está querendo falar, faz tempo, escute ele primeiro, depois a senhora responde tudo, certo? Uma formação, mas isso demora um pouquinho, né? Porque daqui que você reúne aqui 70 professores, são 70 professores. A nossa sugestão é que, porque essa declaração é uma declaração simples, então substitui. A nossa sugestão é essa. Mas, assim, sim, mas é só colocar no lugar do relatório, mas é só colocar, é um pacote só. Coloca a declaração de IA, uma declaração de responsabilidade ali, ou uma declaração que não vai passar, e pronto. E outra coisa, leva a defesa para frente. O questionário que está posto como obrigatório para o discente, ele pode só marcar a opção não responder. Não quero responder. Então, coloca a declaração de responsabilidade e do orientador diz que não quer responder, e o negócio anda. Inclusive, está liberado até o dia 31, o cadastro continuar sendo feito pela própria coordenação. Está liberado, cadastrar a banca. Aí o aluno diz que não quer responder o questionário e bota a declaração dizendo que o orientador se responsabiliza. Eu queria só reforçar, pessoal, mais uma vez, eu peço perdão, nós somos a linha de frente da Pró-Reitoria com vocês nesse momento. E, inclusive, queremos que a nossa relação não se abale a partir desse nosso diálogo, e desde que haja respeito. O PPGE mora no meu coração, e eu quero só deixar bem claro mais uma vez. Quando o professor Zé Gerardo não puder ir para uma reunião, que forem debatidos temas importantes, mande uma representação. Porque desde fevereiro, se a gente tivesse trazido esse diálogo para os estudantes, para o corpo docente, nós estaríamos evitando essa conversa tão acalorada hoje à tarde. Então, em nome da Pró-Reitoria, eu peço desculpas para aquelas pessoas, para o Felipe, viu, Felipe? E outras pessoas que estão em situação similar. Eu sei como o nosso psicológico fica totalmente afetado na reta final, se é que a gente ainda tem psicológico, né, Felipe? Então, em nome da Pró-Reitoria, eu peço a todos que se sentiram, de alguma forma, ofendidos, o nosso mais sincero perdão e as nossas mais sinceras desculpas. Somos a linha de frente, vamos tentar, apesar de que talvez não seja um momento ideal, era para ter sido retroativo, estabelecer o diálogo a partir de agora.
Uma pessoa levantou a mão ali, outra pessoa levantou a mão ali, não sei, e o professor João também levantou. Eu não sei. Pois diga, você pode falar. Eu serei breve. Como é o nome do senhor? Para me escutar? Felipe. Felipe também. Felipe também, Eu estou já assim na reta final da minha pesquisa, né? Estou com a tese praticamente pronta, mas assim, meu prazo final é agora, fim de novembro. E tanto eu quanto meu orientador, a gente não está tendo muito tempo para se adequar a essa mudança, né? Então, assim, o que eu estou querendo trazer aqui é mais um desabafo da situação de uma pessoa que tem o quê? Um pouco mais de um mês para dar conta de toda essa novidade. E eu nem consegui concluir o cadastro da banca da segunda qualificação. E qual foi o impedimento do sistema para a conclusão do seu cadastro? Não, a questão é porque é pouco tempo para assimilar essa novidade. Felipe, pouquíssimo tempo. Entendo. Mas o colocar no Turnitin leva 1 minuto. Não, a questão é aprender a manusear a ferramenta. Tu já olhou o tutorial, Felipe? Sim, super mas simples. é muita informação. Uhum. Eu não sei. Eu acho que alguns vão ter mais dificuldade do que outros, né? Sim. Uhum. Entendo sim. Eu vou passar para... Tá bom. Obrigado, Felipe. Primeiro, o senhor quer pegar o microfone ali com o Felipe? Ó? Pode falar. Boa tarde, gente. Eu sou Paulo Eduardo, sou do programa de pós-graduação em Filosofia. Não entendi seu nome. Sou Paulo Eduardo, sou do programa de Filosofia de pós-graduação, doutorando. O Humberto Eco tem uma frase famosa dele, né? Como se faz uma tese, que ele diz que de uma tese é como um porco, né? Que se aproveita tudo, né? E aí eu fico também lembrando de Hegel, que nos diz, né, na filosofia do direito, que, ou pelo menos deixa isso bem claro, que fazer justiça não é bem uma organização, né, ou um objetivo geral do direito. Às vezes é muito mais vingança, né? E aí a gente se organiza ligado a isso. Nesse sentido aqui do nosso debate, porque eu não sei como é que vai ficar depois uma criminalização posterior a isso. Então, mesmo que deixe tudo bonitinho aqui, nesse momento, né, vou defender, tal, tenho meu diploma, e depois, como é que a coisa fica? Claro, é o futuro, né? Mas aí, para se fazer justiça, tentando se fazer justiça, para ficar o mais claro possível, talvez esteja se tendo o mesmo processo de criminalização. E aí, qual é a segurança que eu vou ter, né, de um doutor pela Universidade Federal do Ceará, ter meu diploma depois, enfim, passar por processos bem complicados, dos quais eu, como estudante de filosofia, tenho grandes problemas, porque eu vou citar de Epicuro ao professor Eduardo, que trabalho com religião, trabalho com crítica da religião, trabalho com um objeto bem específico, que é crítica irreligiosa em Marx, para diferenciar de crítica à religião. Quer dizer, eu já trabalho com um objeto, né, dentro de um objeto. Então, vai ficar bem difícil para mim, bem difícil mesmo. É constatação isso, né? Enfim, eu fico com Humberto Eco. Desculpa, meu nome. Como é teu nome? Desculpa. Paulo, eu acho que você usou na sua fala uma palavra essencial, que ela não tem relação com plágio. Citação. Por isso que a ferramenta que a gente colocou é uma ferramenta de similaridade, que não é significado de plágio. Então, se você citar, você não vai ter problema nenhum com criminalização, porque você está dando ao autor daquela obra o direito de ele ser autor, você está citando, entendeu? Então, não há criminalização, nós não estamos estabelecendo
o limite de uma obra, para ela não ser considerada plágio, ela pode ter, inclusive, 100% de similaridade, se você citar. Agora, você tem que reconhecer quem é o autor. Então, eu acho que essa confusão é da falta de entendimento do que é o plágio, entendeu? Eu entendo que é o plágio, mas quando você coloca uma coisa que é absolutamente quantitativa, algo que é qualitativo, isso é totalmente a razão de ser do argumento, por exemplo, porque eu vou falar muito interessante sobre religião, coisas que são escritas por mais uma história da própria produzida. Então, essa que você vai falando como modo, obviamente, o processo dele de qualidade, conteúdo, não quantidade, me parece, então eu não fui lá, porque ele é primeiro ano de fazer isso, mas eu preciso ter uma segurança mínima que o que eu escrevi, ou seja, o conteúdo não seja um problema com relação a uma quantidade, a uma quantidade de instrumentos da qualidade que eu escrevi. Eu estou ficando, mas eu preciso ter a segurança mínima, compreende? Da qualidade para a quantidade, do conteúdo para a quantidade. Mas essa segurança vai ser dada por você, essa segurança vai ser dada pelo seu orientador, essa segurança vai ser dada pelos componentes da sua banca de defesa, que vão atestar a originalidade e a qualidade do seu trabalho. Não é o relatório. O relatório é uma ferramenta que vai ajudar a identificar aquelas áreas e aquelas especialidades que têm essa peculiaridade. Se você não se sentir à vontade de colocar o relatório de similaridade, mesmo que, digamos que ele apontasse 100%, porque eu teria essa clareza de colocar. Eu estou colocando um relatório de similaridade aqui de 100%, mas eu estou atestando que isso não é um plágio. Entendeu? Então, mas se você não tiver essa, vamos dizer assim, essa segurança, ou não quiser, se isso te causar angústia, coloque uma declaração sua junto com o seu orientador. E você vai ser submetido ao escrutínio da sua defesa do mesmo jeito que você seria antes. Certo? Vou dar só uma sugestão técnica, sou eu. Tá bom. Ramon. Nós temos o senhor, temos o professor João, e ainda temos 154 pessoas que querem fazer a pergunta que estão online. Tá. Aí. Tá bom. Mas não é uma pergunta, não, é mais uma sugestão. Porque é o seguinte, ontem eu fui cadastrar a banca e não consegui, não porque eu não saiba usar a ferramenta, porque é bem facinho. Quem entrar naquele tutorial e não aprende. Ramon. Quem entrar naquele tutorial e assistir, não vai ter nenhum. Eu acredito que é só prestar atenção ali e fazer, que não tem como dificuldade para passar o texto lá, não. Isso aí é mais tranquilo. A minha questão é a questão técnica do acesso. Porque ele foi para um e-mail dele, a minha orientadora não sabia nem o que era, ela foi lá na secretaria aqui em cima, ali no PGG, também não sabia nem que existia isso, né? Então eu não consegui cadastrar e está todo mundo marcado, eu estou na urgência. Eu queria sugerir, a minha sugestão é que lá no programa do tutorial de acesso, botar uma opção lá de criar seu acesso ao usuário, com o professor tendo com a sua matrícula, ou quem for fazer, os pessoas têm acesso. Porque aquele e-mail lá, mandaram por um e-mail, que eu não sei se é qual é o e-mail, eu estou com essa dificuldade, eu acho que poderiam ver essa questão do acesso àquele turninho, para quem queira usar, né? Ramon, perdão te interromper. Todo mundo que está sem acesso, tem me passado e-mail, eu tenho respondido em menos de 5 minutos. Em menos de 5 minutos. Ficou sem acesso, me passou e-mail, eu já mando. Qual é o e-mail que eu mando pedindo esse acesso? Está lá na página do PPGE, nacélio@ufc.br. Mas não mandam só acesso, não. Mandem só acesso, não. Mandem também. Muito obrigado, Nacélio, por você existir. Você é uma pessoa importante. Críticas, sugestões e elogios. O professor João. Dia do professor. Oi, gente. Boa tarde.
São muitas questões que a gente tem aqui para problematizar, inclusive porque a própria compreensão do que significa plágio ou não, enfim, né? Vocês já colocaram todas essas questões. Mas eu penso que a gente precisa... Primeiro, eu queria abrir um parênteses, agradecer a presença dessa maravilhosa professora, Nacelle, querido. Satisfação ter vocês aqui com a gente. E queria ressaltar o seguinte, nós precisamos pensar na operacionalização do processo. Acho que nesse momento a questão é essa, né? Então, eu penso que vocês estão encaminhando de forma interessante, pelo que eu entendi. Aí eu queria ver se o meu entendimento está correto. Eu entendi que você está delegando ao programa o modo de operar esse cadastro das bolsas, das teses e dissertações. E que, portanto, a questão seria resolvida nesse aspecto. O que a gente precisa entender é que existe uma responsabilização, eu acho que é isso que foi comentado pelo Paulo, né? A responsabilização. Isso sempre houve, né? Quer dizer, nós somos responsáveis pelo que a gente produz. Então, me parece que a impressão que me passa é que a UFC está só querendo garantir que não respingue nela, a UFC, esses fatos. E parece que a questão é essa. E que nós, enquanto produtores do conhecimento, seja os orientadores, seja os orientandos, somos os responsáveis por esse processo. E o que a UFC está pedindo é que a gente assine isto, tá certo? Entendi corretamente essas questões, né? Nesse sentido, eu acho que o que precisa ficar claro para todos, para uso do sistema, e inclusive do cadastro de bolsa, é que é suficiente essa declaração nossa de que nós estamos de acordo com a dissertação e tese e definir. Eu acho que fazendo isso, a responsabilidade é nossa e está resolvida. Perfeito. Professor, eu colocaria só mais uma observação. A gente não quer deixar a responsabilidade para o orientador e para o orientando. A gente participa dessa responsabilidade, como o UFC, como pró-reitoria, mas a gente sabe que na ponta, quem está na ponta tem mais conhecimento do material que está sendo produzido. Então, se o orientador diz que ele se responsabiliza pelo aquele trabalho, a gente sabe que ele fez uma análise prévia. Porque no último caso que nós tivemos de plágio, o aluno foi penalizado e o orientador, ele não foi penalizado. Aí, não que a gente queira penalizar o orientador, mas que a gente quer dar um instrumento de segurança para que o orientador consiga, diante desse mundo novo que se abriu, que é o uso de inteligência artificial, ter um pouco de segurança. Ele conhece o trabalho que está sendo produzido, conhece o percentual que é possível de similaridade, se é específico de uma determinada área. Então, é uma ferramenta que você pode utilizar Quantas pessoas online ou pode ser o professor? Vai, professor Jeb. Boa tarde. Não, é só para, reforçando aqui as palavras do professor João, né, e dizer que eu acho muito importante que haja esse compromisso, inclusive institucional, né, para além de nós, professores orientadores, porque eu sou exemplo vivo de um caso que aconteceu comigo. Minha tese foi 89% plagiada por uma tese lá da UFRN. Foi feito um processo aqui no nosso programa pedindo explicações para lá e a UFRN está se fazendo de doida. Não respondeu ainda. Está com uns 3 anos. E eles estão simplesmente nos enrolando. Então, assim, não estão se responsabilizando por uma questão que aconteceu entre 2 instituições. É o programa de lá, né, que aprovou uma tese com banca constituída e tudo. A pró-reitoria chegou a abrir um processo. Eu, o coordenador do programa da época, minha orientadora, todos nós fomos depor nessa comissão de apuração lá que eles fizeram, mas até hoje não se sabe, né? Ou seja, a universidade não está se responsabilizando por isso. Então, eu quero aqui só dizer que acho interessante essa responsabilização do ponto de vista institucional, para que a gente possa ter segurança, porque até agora eu estou sem nenhuma resposta em relação ao meu trabalho. Eu estou falando de 89%, porque o coordenador da época, que trabalha com matemática, fez um estudo minucioso e detectou que é em torno de 80%, para mim é 100%, mas ele foi generoso, disse que é 89%. Eu tenho o sentimento de que a maioria das pessoas aqui concorda com a ferramenta, com o uso da ferramenta. O que está em discussão, eu acho que é só
o diálogo, né, que poderia ter sido realizado antes. Reforça aí os nossos pedidos de desculpa e vamos tentar restabelecê-lo ao longo do processo. 2 pessoas online para a gente encerrar, pode ser? Como é o nome? A Alexandrina. Vai, Alexandrina. Oi, boa tarde a todos. Conseguem me ouvir? Conseguimos. Pronto. É só para dizer que as críticas que eu vou tecer são críticas no âmbito profissional. Não levem nada para o lado pessoal. Narcélia, eu te amo. Mas a gente tem que falar quando as coisas não saíram bem. O problema não é, nunca foi a questão da aplicação da similaridade, a questão da declaração de uso ou não de IA. O problema todo foi falta de comunicação. Passar por cima de quem executa. Porque no dia 30 de setembro de 2025, nós chegamos para trabalhar, nós, técnicos administrativos em educação, lotados nas secretarias dos programas, abrimos nosso cigarro e nos deparamos com uma mudança que não foi avisada. A gente tinha banca para cadastrar e ficou olhando para o sistema sem saber o que fazer. Isso na manhã do dia 30 de setembro. Às 14 horas e 27 minutos, um e-mail foi disparado pelo Marcélio informando a portaria número 36 do uso, né, da IA e as similaridades. Isso de tarde, depois da gente muito ter reclamado, ter enviado e-mail à Pró-Reitoria sobre essa mudança que havia sido feita sem prévia comunicação. Desculpa foi, em fevereiro comunicamos aos coordenadores. Lembrando que esse ano é o ano de quê? Mudança de coordenação. Não adianta avisar o professor em fevereiro, coordenador, se em agosto a gente teve mudança. Então, quem estava ali não estava sabendo mais de nada. E a coisa é o seguinte, vocês mexem na forma de fazer o bolo e não avisam o padeiro, que somos nós. Não adianta avisar a coordenadora, não informar quem está na base, quem executa. Porque para onde é que o coordenador corre? Para onde é que o docente corre? Onde é que o discente corre? Para a secretaria, para perguntar para mim. Como é que eu vou responder se eu não fui comunicada? Eu não fui consultada? Eu, enquanto profissional, me senti desrespeitada. Essa é a palavra. Me senti desrespeitada pela gestão, porque quem está na gestão, está gestão. Enquanto nós somos técnicos, nós somos secretários. Gestão é parceira. Enquanto a gente está aqui no programa, até se aposentar, se quiser. Nós somos a memória viva administrativa da universidade. Fazer uma mudança de procedimento dessa, sem o mínimo de consulta, a comunidade acadêmica foi imprudente da parte da Pró-Reitoria e isso tem que ser admitido e admitido publicamente. E não é pelo Narcélio, que é um técnico, tem que ser admitido por quem está na gestão. Erros acontecem, mas erros podem e devem ser corrigidos. Para isso, existe um sistema de autotutela da administração pública, que quando eu, administração pública, vejo que uma coisa está errada, eu mesmo vou lá e corrijo. E não é demérito nenhum pedir desculpas. Coisa que não foi feita aos técnicos administrativos quando nós enviamos, via SEI, uma carta de reclamação à Pró-Reitoria, que está lá até hoje parada, e não foi nem feito um despacho para dizer recebido. Foi simplesmente ignorado. É isso que vocês fizeram conosco em profissionais. Não é que a universidade quer ser uma universidade de renome, quer ter uma excelência acadêmica, quando não existe respeito ao corpo técnico, não existiu respeito ao corpo docente e não existiu respeito ao corpo discente na extensão dessa discussão. É importante, sim, que haja essa questão da IA, do controle, mas a forma como foi feita, passaram-se os carros nas frentes dos bois. Simplesmente não houve uma discussão. E uma coisa é similaridade na área da engenharia, similaridade na área da medicina. Outra coisa é similaridade dentro do Colégio de Humanidades, que é no caso do meu programa, né?
E simplesmente como é que tu lança uma portaria para a gente no dia 30, no dia 2 tu suspende a portaria e coloca a portaria 39, tu suspende a 36 e bota a 39, sinal de que alguma coisa ali não estava sendo bem feita. Como é que tu me lança um tutorial no dia 30 com a portaria 36 e depois da gente reclamar e apontar as falhas técnicas do tutorial, tu me manda a portaria 39 e novos tutoriais? Sinal de que a coisa foi feita de maneira apressada. Não sei se a UFC queria se proteger, ter um respaldo jurídico em relação aos problemas que aconteceram, que a gente sabe, porque a gente acompanha a reunião de Consune, a gente sabe que título foi cassado, a gente sabe quem foi expulso do programa de doutorado, a gente acompanha. Rádio Peão, ó, é massa nessa hora, a gente sabe tudo o que é que acontece. Mas a questão da UFC antecipar demais a isso atrapalha a vida de quem está aqui. Beleza pedir declaração, beleza pedir relatório de similaridade, mas como é que tu me passa o cadastro de banca para o aluno perguntar para a secretaria no que é que isso atrapalha? No que é que isso atrapalha o nosso procedimento operacional padrão? Porque aqui eu não cadastro banca se eu não receber a prévia da dissertação. E lá não tem, né? Onde eu colocar a prévia da dissertação, a prévia da tese. Tem programa que ele só pode marcar a banca se ele tiver lá artigos submetidos e comprovar a submissão. Então, vocês colocaram uma coisa necessária, que era passar o cadastro de banca para o aluno, passando por cima de secretaria sem perguntar se aquilo era bom, se não era, se atrapalhava mais do que ajudava, ou o que era. Houve essa mudança que eu não sei da cabeça de quem saiu, mas com certeza não saiu da cabeça de quem senta a bunda aqui na cadeira todo dia, de frente para o computador e faz o trabalho administrativo. Não foi da cabeça de quem executa. Sinceramente, eu assim, amo o Marcelo, adoro o trabalho da pró-reitoria, elogio quando tem que elogiar, mando vários e-mails lá de elogio para o Marcelo na ouvidoria, porque eu gosto muito do trabalho dele, gosto do trabalho, mas quando é bola fora a gente tem que dizer. Não é porque é nosso amigo, não é porque é o nosso colega de trabalho que a gente passa a mão na cabeça da pessoa. Não. Quando erra, a gente tem que fazer uma análise crítica do nosso erro. Como é que eu boto uma portaria? E eu digo nessa mesma portaria o seguinte, que os programas de pós-graduação têm que fazer a revisão das suas... tem que fazer o seu percentual lá de similaridade, isso é o que emitir uma portaria, fazer uma normativa interna e fazer as normativas internas do uso de IA dentro do programa. Como é que eu boto isso na portaria e eu boto a portaria em vigor no mesmo dia? Não existe, gente. Isso é um fato administrativo inconcebível. Se tu coloca lá na portaria que determinadas coisas têm que ser feitas, tu diz que essa portaria entrará em vigor no prazo de 60 dias, no prazo de 90 dias. Não existe isso, gente. Quem a pessoa, o técnico que sabe o mínimo de direito administrativo, a pessoa que conhece o mínimo de noção, de bom senso, sabe que eu não poderia colocar aquela portaria em vigor naquele momento. Poderia, sim, lançar a portaria e deixar um prazo de adaptação para que aquilo ali fosse executado. Gente, o problema não é a portaria, o problema não é e nunca foi a questão do uso de IA, da similaridade, do Turnitin. O problema é você jogar isso de cima para baixo de forma autocrática. Pode não ter sido a intenção que vocês tiveram, mas foi a impressão que foi passada e simplesmente querer que a gente se vire, que a gente faça as coisas acontecerem. Não existe isso, gente. Isso, no mínimo, deveria ter sido aberto um GT. E um GT por área da CAPES, para que se pudessem ter feito isso de maneira integrada. Docentes, com os técnicos administrativos e com os discentes. A gente está num ambiente em que se diz UFC livre e democrática, mas a gente não viu democracia nesse processo. A gente viu uma coisa empurrada goela abaixo de todo mundo e que nós tivemos que nos adaptar, se vira nos 30. Aí, não, até dia 31 as secretarias podem, excepcional, cadastrar. Imagina o trabalho da secretaria quando o discente for cadastrar e não tiver o nome da banca
o nome da universidade cadastrado. Coisas que a gente faz em 5 minutos porque a gente tem um know-how. Coisa que a gente faz rápido porque a gente sabe, isso aqui é o nosso métier, ó. Rapidinho a gente faz isso. Aí tu bota o discente fazer. O discente vai cadastrar errado. O discente vai cadastrar o suplente quando não vai ser cadastrado. Gente, tinha tanta coisa para a PRPPG melhorar o procedimento, ela vai mexer numa coisa que vai dar mais trabalho para a gente. O quanto de e-mail que eu vou ter que trocar com o aluno, o quanto de telefonema que eu vou ter que receber para explicar como é que faz. O problema nunca foi relatório, nem nada. O problema é vocês ultrapassarem as barreiras e simplesmente não ligarem, tá? Desculpa a palavra, mas tacarem-se o foda-se para quem executa. Que foi o que foi feito, gente. Foi o que foi feito conosco. É o que está acontecendo com o docente, porque o docente vai e me liga. Como é que usa o Turnitin? O que eu vou dizer para ele? Eu não tenho nem acesso ao Turnitin. Por quê? Porque nem digno de ter acesso ao Turnitin a gente é, porque a gente não é docente. Aí como é que eu vou explicar para o docente como é que acessa? Aí eu vou jogar em quem? Vou jogar na PRPPG. Não foi a PRPPG que mandou mudar? Não foi a PRPPG que, de maneira autocrática, decidiu isso? Então, a PRPPG que explica para o docente, que explica para o discente. Porque em nenhum momento nós somos dignos de ter sido comunicados, mas a gente é digno de pegar o BO que está acontecendo aí e ter que explicar tudo. Desculpa o relato vulgo desabafo, mas é o que a gente está sentindo, gente. A PRPPG precisa, sim, fazer um exame de consciência e dizer o que está errado e precisa pedir desculpas. E a desculpa não tem que vir do Nacélio. A desculpa tem que vir da gestão. E é isso aí, pessoal. Desculpem o tempo que foi tomado. Alexandrina, falou por todos nós. Obrigada. Alexandrina, obrigada pelo seu relato. Certo, é importante. A gente recebeu já também essa carta e tudo. Não estão me escutando? Eu acho que eu liguei esse agora. Alexandrina, agora sim. Obrigada pelo seu relato. A gente recebeu realmente a carta e tudo, não respondemos ainda. Aumentamos, vamos dizer assim, o tempo, né, o período em que a portaria entraria em vigor até o final. As desculpas, o Marcelo já pediu, eu estou pedindo aqui, realmente foi vamos dizer assim, foi uma forma não adequada que a gente colocou. Acho que a gente estava trabalhando, porque para a gente implementar esse novo processo de pedido de defesa, a gente precisa de mudanças significativas no SIGA-A, e o Thales trabalhou durante 8 meses para mudar isso. A gente gostaria de ter algumas informações que o aluno é quem preenche. Por exemplo, se existe alguma ligação daquele trabalho com um ODS, qual é o potencial impacto daquele trabalho, a responsabilização sobre o uso de inteligência artificial, sobre a autoria. A gente gostaria de que isso tivesse um processo educativo, e foi essa a nossa intenção, de que a gente tornasse o aluno participante daquela, vamos dizer assim, daquela etapa. A gente entendia que havia ali, que há um caráter didático e educativo, né? Para corrigir isso, nós enviamos hoje, né, um e-mail, uma solicitação, já mandou? Um e-mail de solicitação de reunião, tanto com os coordenadores quanto com os secretários, né, de programas de pós-graduação, para discutir esse período inicial. E aí é uma oportunidade da gente fazer esses ajustes, essas mudanças, né? A gente reconhece o erro, a gente pede desculpas, eu não tenho o que justificar. A intenção foi boa, talvez a forma de fazer não foi
adequada, né? E aí, nessa reunião, podem ser colocadas todas essas dificuldades. Nós temos algumas limitações de utilização do CIGA, mas é muito importante que a gente tenha ali formas de que muitas informações que muitas vezes só o aluno tem propriedade de colocar, fiquem ali registradas no CIGA. Uma outra, vamos dizer assim, coisa que motivou muito a gente a fazer esse processo de mudança foi a vontade que a gente tinha de colocar ali um questionário de avaliação do concluinte, porque é o real momento onde a gente pode aferir ali de uma forma um pouco mais real o impacto que o término, a conclusão da pós-graduação vai ter na sua vida, certo? Então, era um momento onde a gente estaria mais apto a captar a ideia que o aluno tem, por isso que ele é convidado, o questionário que o professor falou, ele é convidado a avaliar, dando sugestões de como que os programas podem melhorar de todos os pontos de vista, desde uma questão de infraestrutura até uma questão de formação bem prática, certo? Então, por isso que a gente pensou nessa mudança, certo? Então, o pedido de desculpas está público aqui, certo? E eu acho que ele está ainda mais público com o convite para a discussão com os coordenadores e com os secretários. Eu não vou mais pedir desculpas. Eu só queria fazer só mais uma pontuação que eu acho que não foi tão, vamos dizer, justa a sua colocação. O Nacélio é coordenador, como eu, de uma coordenadoria da PRPPG, então ele é um gestor. Eu não vou mais pedir desculpas, porque eu já pedi desculpas demais. Eu acho que o que fica disso tudo, inclusive espero que a Alexandrina esteja me ouvindo ainda, é a lição para os próximos processos. Não temos mais como retroagir nesse momento, mas para os próximos momentos, para os próximos processos, fica a lição de diálogo. E nós que somos... Podemos, professora, podemos. Se nós fôssemos... Paulo, deixa eu falar. Tá bom. Paulo, escuta. Se nós formos revogar, para voltar à versão anterior do sistema, nós vamos demorar 8 meses. Vocês já vão ter se formado. Aí, As desculpas de vocês é, na realidade, um ateste de que é preciso voltar ao início, o início que não teve. Paulo, eu não vou poder responder a teu questionamento, vou passar para a professora Lidiane para ver se ela quer se posicionar. Eu queria ainda continuar lá a Alexandrina. A Alexandrina, então, já disse que eu não vou mais pedir desculpas, porque eu já pedi demais. Fica de lição para o próximo. Nós vamos, o mais breve possível, responder formalmente a carta aberta que foi encaminhada à pró-reitora. E nosso tempo já são 5 horas. Vocês querem continuar? Tem pessoas ainda online com a mãozinha levantada. O Felipe levantou a mão também. Pois não. Eu só quero uma pergunta. Eu tenho lá 20 bancas para cadastrar. Como é que eu faço hoje, isso do ponto de vista prático, concreto, como é que eu cadastro minhas bancas? Entendeu? Se a maioria não sabe usar o aplicativo, nem vai me mandar declaração de coisa nenhuma, entendeu? Como é que eu faço isso?
se vai ser liberado, se basta uma declaração do orientador, se nós vamos ter mais tempo para fazer uma formação com o professor, Tá entendendo? Então, assim, como é que vai ficar do ponto de vista prático? Eu sou muito prático, bicho. Pronto, hoje eu vou sair daqui, eu tenho lá as bancas. Como é que eu cadastro essas bancas? Concretamente, como é que eu faço isso? É isso que eu queria ver, porque se isso foi feito meio de supetão, né? Então, como é que a gente minimiza, como é que a gente resolve, ou pelo menos um paliativo para cadastrar isso aí? Porque tem gente finalizando os prazos, tem gente que está nas últimas, que tem pouco tempo aí para defender. E o que eu faço? E não é só um ou dois, não, é um bocado de gente. Tá certo que vai. Não, a gente não tem como, nesse fórum, nesse colegiado, nessa plateia, revogar uma portaria, certo? Que, inclusive, foi discutida com os coordenadores. Então, a gente não tem como fazer isso, certo? O que a gente vai fazer é essa reunião que já está marcada e discutir, e aí a gente pode levar essas propostas desse período de adaptação, de como que a gente vai fazer nesse período de adaptação, certo? Mas a gente vai ter que fazer nesse período de adaptação, adaptações no sistema que a gente já tem, porque para mudar todo o CIGA do jeito que a gente mudou para esse novo modelo é um desgaste, vamos dizer, um desprendimento de energia muito grande. Então, a gente vai discutir formas de viabilizar que o sistema seja usado e aí a gente discute as melhorias nele, certo? Pessoal. Mas a simples revogação, assim, eu e Nacélia não podemos assumir esse compromisso aqui, porque aqui a gente não... Pessoal, o que é que eu peço? O que é que eu peço? Do fundo do meu coração, que exista uma representação do BPGE na reunião que já está marcada, o e-mail já está com a Karen. Bote esse homem online, por favor, porque está lá no e-mail, é dia 24, acho que é às 2 horas, porque é a terceira reunião sem representação do BPGE, gente. Eu quero que tenha um representante lá para levar essa ideia para a discussão. Veja bem, você está querendo jogar no colo do PPGE a merda que vocês fizeram? Peraí, meu. Você joga uma portaria, ela já entra em vigor. Eu quero que o PPGE, sem que ninguém tenha informação. A culpa é nossa. O PPGE leve para a discussão o que está me dizendo que nós estamos escutando agora. O Felipe, quer falar ainda? Pronto. Vocês, assim que você abrir lá o sistema, que o tutorial vai dizer onde é que você deve abrir, que é no cadastro de banca, você vai colocar não responder questionário. E vai colocar lá uma declaração do seu orientador, dizendo que ele se responsabiliza pelo trabalho que está sendo submetido. Então você coloca... Você coloca uma folha em branco. O que você colocar lá, o sistema vai aceitar. Isso aqui já tá bom demais.
Até no doce que eu dei ela, não era para não ter trazido terça-feira, era para deixar para trazer hoje, né? Era. Então já trouxe outro doce? Trouxe. Uau! Porque tava dando formiga. O pessoal que está online, o pessoal que está online, tem como desligar o microfone, por favor? Vai, Felipe. Não, tá bom. Uhum. Em geral. Uhum. Lê essa palavra que tu marcou. Sai daí. Hã? Ah, é? Eu sei. Professora, pode falar. É exatamente isso. E eu acredito que você possa colocar uma declaração. E eu acredito que o seu orientador vai concordar. Aí, Davi, Lucas, então, se você já está num processo de finalização, qual é a diferença de você colocar ali o relatório ou colocar a declaração assinada por você e o seu orientador assumindo a responsabilidade, a corresponsabilidade? Eu não entendo que isso seja uma coisa ofensiva. Isso é uma coisa que você já tem como responsabilidade, é o seu trabalho, é o seu orientador. Fala. Felipe, Felipe. É porque antes só a UFC e a PRPPG que respondiam. Um de cada vez, gente. Mas a gente não determinou percentual. Felipe. Mas se ele lê o trabalho todo, Felipe. Pois é. Amigo, é o seguinte, na filosofia a gente chama isso de tautologia. Se não precisa colocar, ou precisa colocar pelo menos uma folha em branco nesse processo, então esse programa que deve ter sido comprado, deve ser adquirido, ou seja, causou toda uma mudança no processo do SIGA e tal, é inútil. Porque se a gente já fazia isso da nossa própria responsabilidade, e isso está causando problema, essa nova fórmula ou forma é inútil. Não é só o seu programa que existe. É uma ferramenta útil sim. Pode não ser útil para a sua área, mas é um programa útil para muitas ou para a maioria das áreas. Então, é essa flexibilidade que nós estamos disponibilizando. Se não é útil para a área, o seu orientador, o seu PPG tem toda a autonomia de dizer isso de uma forma clara. Agora, retirar o direito de outras áreas que podem se beneficiar desse programa, eu não acho uma coisa justa. Não é um benefício quando não é discutido. É uma imposição. Não é uma imposição a partir do momento que você tem opções. As suas desculpas, as desculpas de vocês, eu retorno. É uma teste de que foi atabalhoado o processo. Mas
eu acho que ele é necessário. Pessoal, ó, a sugestão é, primeiro, que seja adiado isso, né? E acho que se não for adiado, a gente faz um protesto e cadastra todas as bancas com a folha em branco, se for o caso. Entendeu? Porque não é isso que precisa, né? Botar um papel, a gente bota o papel em branco em todas as bancas, simplesmente, né? Ou então vamos adiar e vamos discutir melhor, né? Porque, veja bem, uma coisa, eu iniciei a discussão em fevereiro, não sei o quê, né? Mês passado, eu estive com a pró-reitora, a Fátima, em um grupo, ela falou, não, nós compramos um antiplágio, não sei o quê, mas nem aventou a possibilidade que o negócio ia iniciar. Aí depois vem uma portaria, a portaria já começa a valer. Aí fica todo mundo, sabe, sem saber o que fazer, né? Nem a secretaria, nem os professores, nem os estudantes, ninguém, né? Quer dizer, então, eu acho que uma forma de corrigir seria ou tentar adiar o máximo possível, para que a gente possa se apropriar da ferramenta, que eu acho que pode ser interessante, né, tal. Ou então nós vamos botar uma página em branco em todas as bancas, da forma que a gente tem de resolver também. É interessante. Pessoal, foi um prazer conhecer vocês. É interessante para quem, né? Foi um prazer conhecer vocês. A gente se encontra nos corredores da universidade e até o próximo encontro. E desculpa o pessoal que estava online que a gente não conseguiu responder. Então tá bom. Obrigado, gente.